Nesta manhã, no mês em que celebramos o nascimento de Jesus, eu começo com gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, eu agradeço. Agradeço pela vida que recebi, pelo fôlego que permanece, pelos dias bons e também pelos dias que exigiram mais fé. O nascimento de Jesus me lembra que nada em Deus é aleatório. Tudo carrega propósito, inclusive os processos que eu não entendi no momento em que vivi. Hoje eu reconheço que estar vivo já é um presente. Cada etapa atravessada, cada espera suportada, cada silêncio enfrentado fez parte de um plano maior em Cristo. Mesmo quando eu não percebi, Deus estava presente. Mesmo quando eu questionei, Ele continuou fiel. A gratidão abre meus olhos para enxergar que a minha história não está solta. Ela está guardada nas mãos de Deus. Neste mês santo, eu escolho agradecer conscientemente. Agradeço pelas lições que me amadureceram, pelas pausas que me protegeram e pelas mudanças que me alinharam à vontade de Deus. Jesus nasceu para trazer vida, e essa vida se manifesta também nos processos. Nada foi desperdiçado. Tudo cooperou para me formar, fortalecer e aproximar do coração de Deus. Eu agradeço pelas portas que se fecharam e evitaram dores maiores. Agradeço pelas portas que se abriram no tempo certo. Agradeço pelas pessoas que permaneceram e até pelas que partiram, porque cada uma cumpriu um papel no meu crescimento espiritual. Em Cristo, até as perdas se transformam em aprendizado e até as dores encontram sentido. Hoje, meu coração escolhe a gratidão como postura. Não reclamo do caminho, eu agradeço pelo cuidado. Não murmuro pelo processo, eu reconheço a direção. O nascimento de Jesus revela que Deus entra na história humana com humildade, amor e propósito eterno. Essa mesma graça continua operando na minha vida agora. Antes de seguir com esta oração, faça deste momento um ato de fé. Inscreva-se neste canal para caminhar diariamente em gratidão, palavra e cobertura espiritual. Ao se inscrever, você declara que deseja viver consciente da presença de Deus em cada dia. Deixe seu like como um amém visível, permitindo que esta mensagem alcance outros corações. Compartilhe esta oração, porque quem espalha gratidão também colhe paz. Hoje eu agradeço pela vida em Cristo. Agradeço pelo processo, agradeço pelo cuidado silencioso de Deus. Agradeço porque Jesus nasceu e, por causa disso, minha história continua sendo conduzida com amor, propósito e esperança. Escreva nos comentários com fé. Eu sou grato pela minha vida em Cristo. A gratidão que começa hoje sustenta tudo o que ainda virá. Nesta manhã, à luz do nascimento de Jesus, o coração é convidado a se levantar com esperança. O dia não começa vazio, começa carregado de sentido. O Cristo que nasceu trouxe ânimo para continuar, propósito para avançar e direção para quem acorda sem clareza. Quando lembramos do nascimento de Jesus, algo desperta por dentro. A fé se levanta, a coragem retorna. O ânimo encontra base sólida para sustentar cada passo. Hoje, você não começa apenas mais um dia. Você começa com a certeza de que Deus entrou na história para transformar destinos. O nascimento de Jesus declara que o céu não ficou distante. Ele se aproximou. Essa verdade motiva o coração a não desistir cedo, a não se entregar ao cansaço e a não permitir que o desânimo defina o ritmo do dia. Em Cristo, sempre há um novo começo disponível. Se ontem foi pesado, hoje nasce esperança. Se a semana começou confusa, hoje nasce direção. A motivação cristã não ignora dificuldades, ela ilumina o caminho apesar delas. Jesus nasceu para reacender a fé quando a alma está cansada. Ele traz força para recomeçar mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. O ânimo que vem de Deus não depende do cenário externo, depende da presença viva de Cristo no interior.
permita que essa motivação alcance seus pensamentos. Levante-se por dentro antes de levantar o corpo. O dia pode exigir esforço, mas não exige desespero. Em Deus, você encontra força suficiente para enfrentar cada etapa com serenidade. O nascimento de Jesus lembra que a luz sempre chega, mesmo em ambientes simples, mesmo em momentos improváveis. Essa mesma luz acompanha você agora. Hoje, escolha caminhar com expectativa saudável. Não apresse resultados, confie no processo. A fé motiva, sustenta e direciona. Quando o coração se ancora em Cristo, o medo perde influência e a esperança ganha espaço. Amanhã com fé estabelece um dia mais firme, mais confiante e mais alinhado à vontade de Deus. Se esta palavra renovou o seu ânimo, faça um gesto simples de fé. Deixe seu like como sinal de concordância espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem e motivam suas manhãs. Compartilhe esta oração com alguém que precisa acordar com esperança, porque quem compartilha fé também é fortalecido. Hoje, avance com confiança. O Cristo que nasceu por você continua sustentando sua jornada. A motivação que vem do céu prepara seu coração para um dia vivido com fé, propósito e direção. Escreva nos comentários com fé: eu começo este dia com esperança em Cristo. O ânimo que nasce em Jesus sustenta cada passo. Nesta manhã, o nascimento de Jesus nos lembra que sempre existe a possibilidade de recomeçar. O amanhecer carrega uma mensagem silenciosa de renovação, e o Cristo que nasceu traz esperança viva para o coração. Mesmo que ontem tenha sido marcado por falhas, dores ou incertezas, hoje nasce um novo começo em Deus. A vida é renovada quando a esperança encontra espaço para florescer novamente. O nascimento de Jesus revela que Deus age de forma simples, mas profunda. Ele entra na história trazendo luz onde havia escuridão e vida onde havia cansaço. Essa mesma esperança alcança você agora. Não importa como foi a noite passada, o que importa é o que Deus decide fazer nesta manhã. Em Cristo, o dia começa com sentido e o coração encontra forças para seguir adiante com confiança. Hoje, permita que a esperança se levante dentro de você. Não carregue o peso do ontem para o hoje. A renovação espiritual acontece quando o coração escolhe confiar novamente. Jesus nasceu para oferecer um caminho novo, uma perspectiva restaurada e uma fé que se renova a cada amanhecer. Onde havia desânimo, Deus planta ânimo. Onde havia medo, Ele estabelece paz. Talvez você tenha acordado sem grandes expectativas, apenas seguindo a rotina. Mesmo assim, o nascimento de Jesus transforma o ordinário em sagrado. Cada manhã se torna uma oportunidade de viver com mais consciência da presença de Deus. A esperança cristã não é frágil, ela sustenta, levanta e direciona. Ela lembra que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando parece silencioso. Hoje, receba essa renovação com simplicidade. Não é necessário entender todos os processos, apenas confiar. O Cristo que nasceu continua operando novos começos. A vida em Deus se renova quando o coração permanece aberto. A esperança não depende do que você vê, mas de quem governa o seu caminho. E em Cristo, o governo é de amor, cuidado e fidelidade. Se esta palavra renovou sua fé, faça um gesto simples de fé. Deixe seu like como sinal de concordância espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que renovam a esperança a cada manhã. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de um novo começo, porque quem compartilha a esperança também é fortalecido. Hoje, caminhe com o coração renovado. O Cristo que nasceu por você continua trazendo vida nova, esperança restaurada e direção segura. Cada passo dado hoje carrega a marca de um novo começo em Deus. Escreva nos comentários com fé:
Minha esperança é renovada em Cristo hoje. O que começa com esperança se desenvolve com vida nova. Nesta manhã, o nascimento de Jesus nos convida a refletir com serenidade sobre o Deus que age além da lógica humana. O impossível não limita o coração de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, ele mostrou que o céu entra na história por caminhos simples, silenciosos e profundos. Aquilo que parecia improvável tornou-se o maior sinal de amor. A fé se renova quando lembramos que Deus não depende de cenários favoráveis para cumprir seus propósitos. O nascimento de Jesus revela que Deus trabalha no invisível enquanto o humano espera evidências. Uma promessa que parecia distante se cumpriu no tempo certo, de forma humilde e transformadora. Essa verdade alcança o nosso dia hoje. Muitas vezes, o coração questiona como algo pode mudar, como uma resposta pode chegar, ou como uma situação pode ser revertida. O Deus do impossível responde mostrando que ele age onde a esperança parece pequena. A palavra declara em Lucas 1:37 que para Deus nada é impossível. Essa afirmação não é apenas uma frase bíblica, é uma base segura para o coração descansar. Quando Jesus nasceu, ele confirmou que Deus entra no improvável para revelar sua glória. O que foge da lógica humana não foge do cuidado divino. A fé cresce quando aceitamos que Deus opera de maneiras que não controlamos, mas que sempre conduzem à vida. Hoje, permita que essa reflexão traga profundidade ao seu amanhecer. Não limite o agir de Deus ao que você entende. O impossível começa a perder força quando o coração se abre para confiar. Assim como o nascimento de Jesus surpreendeu o mundo, Deus continua surpreendendo com caminhos que fogem da expectativa, mas que conduzem à restauração, à paz e à renovação interior. Talvez você esteja vivendo algo que parece sem saída ou enfrentando uma espera longa. A reflexão sobre o Deus do impossível reposiciona o olhar. O que hoje parece travado não define o final da história. Em Cristo, sempre existe movimento mesmo quando não é visível. A fé renovada nasce quando o coração aceita descansar no caráter fiel de Deus. Se esta reflexão falou com você, faça um gesto simples de fé. Deixe seu like como sinal de concordância espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que fortalecem a fé todas as manhãs. Compartilhe esta oração com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz o impossível, porque quem compartilha fé também é edificado. Hoje, caminhe com confiança tranquila. O Deus que veio ao mundo em forma de criança continua governando todas as coisas. Nada está fora do seu alcance, nada está perdido. O impossível encontra limites quando a fé encontra espaço para crescer. Escreva nos comentários com fé: eu confio no Deus do impossível. A reflexão que começa na fé se desenvolve em esperança firme. Nesta manhã, à luz do Natal cristão, o nascimento de Jesus reposiciona propósitos, escolhas e direção. O dia começa com clareza quando o coração se alinha ao motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Ele não nasceu apenas para marcar uma data, nasceu para orientar vidas, redefinir caminhos e dar sentido ao que parecia disperso. Hoje, você é convidado a ajustar o foco e caminhar com intenção renovada. Renovar propósitos não é apagar a história, é alinhar o futuro. Quando Jesus nasce no centro do coração, decisões ganham critério e prioridades se reorganizam. O propósito deixa de ser apenas fazer mais e passa a ser viver melhor, com fé, coerência e direção divina. O Natal cristão nos lembra que Deus entra no cotidiano para conduzir escolhas simples que constroem um caminho firme. A palavra declara em Provérbios 16:3 que devemos confiar ao Senhor as nossas obras e os nossos planos serão estabelecidos. Essa promessa sustenta este amanhecer. Ao entregar seus propósitos a Deus, você não perde autonomia, você ganha direção.
O que antes parecia confuso começa a se ordenar. O que estava dividido encontra unidade. O foco espiritual se fortalece quando o propósito nasce da presença de Deus. Hoje, decida começar com clareza. Não caminhe por impulso. Não decida por pressão. Permita que o Cristo que nasceu ilumine suas escolhas. O propósito renovado não exige pressa, exige fidelidade. Cada passo dado com Deus carrega significado. A direção divina não grita, ela conduz com constância. Quando o coração se decide por Cristo, o caminho se torna mais seguro. Talvez você tenha iniciado dias anteriores sem saber exatamente por onde seguir. Nesta manhã, receba alinhamento. O Natal cristão reposiciona o olhar para o essencial. Jesus veio para nos ensinar a viver com propósito eterno em meio às tarefas diárias. A vida ganha foco quando o propósito nasce da vontade de Deus e não apenas das circunstâncias. Se esta palavra trouxe clareza ao seu coração, faça um gesto simples de fé. Deixe seu like como sinal de concordância espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que direcionam e fortalecem seus propósitos todas as manhãs. Compartilhe esta oração com alguém que precisa realinhar escolhas, porque quem compartilha direção também é direcionado. Hoje, caminhe com decisão tranquila. O Cristo que nasceu por você estabelece propósito, guarda seus passos e orienta suas escolhas. O dia que começa com foco espiritual avança com sentido, paz e direção firme. Escreva nos comentários com fé: meus propósitos estão alinhados com Deus hoje. O que começa com direção se desenvolve com constância. Neste mês em que contemplamos o nascimento de Jesus, o coração é convidado a receber inspiração e revelação divina para caminhar com clareza. A revelação não chega com ruído, ela ilumina de forma serena. Quando o coração se volta para Cristo, a mente encontra direção e as decisões ganham luz. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi uma manifestação de Deus para revelar caminhos, verdades e propósitos que antes estavam ocultos. Hoje permita que essa revelação alcance suas escolhas. A inspiração divina nasce quando o coração desacelera e se coloca diante de Deus com sinceridade. Em meio às tarefas do dia, Jesus continua revelando o que precisa ser ajustado, fortalecido ou deixado para trás. A clareza espiritual se estabelece quando você escolhe ouvir antes de agir e confiar antes de decidir. A palavra declara em João 1:9 que a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. Essa luz continua ativa hoje. Ela ilumina pensamentos confusos, decisões adiadas e caminhos que pareciam incertos. Quando Cristo é contemplado, a revelação se torna acessível. O que antes parecia nebuloso começa a ganhar forma. O que estava escondido no interior encontra entendimento. Neste amanhecer, receba inspiração para ver além do imediato. Deus não revela tudo de uma vez, Ele ilumina o próximo passo. A inspiração cristã guia sem pressionar e revela sem expor. O nascimento de Jesus mostra que Deus se revela em humildade, simplicidade e amor. Essa mesma revelação alcança sua vida agora, trazendo discernimento para o que realmente importa. Talvez você esteja diante de decisões importantes ou apenas tentando organizar o dia que começa. A revelação divina não depende do tamanho da escolha, depende da disposição do coração. Quando você contempla Cristo, a clareza espiritual se estabelece de forma natural. A inspiração não força, ela conduz. A revelação não confunde, ela direciona. Se esta palavra trouxe luz ao seu interior, faça um gesto simples de fé. Deixe seu like como sinal de concordância espiritual.
Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que trazem inspiração e revelação a cada manhã. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de clareza, porque quem compartilha luz também é iluminado. Hoje, caminhe guiado pela luz que veio ao mundo. O Cristo que nasceu continua revelando caminhos, iluminando decisões e conduzindo com fidelidade. A inspiração recebida agora acompanha você em cada passo do dia. Escreva nos comentários com fé: eu recebo a revelação de Deus para este dia. O que começa iluminado se desenvolve com clareza. Nesta manhã, o nascimento de Jesus nos ensina a descansar no tempo perfeito de Deus. O Natal cristão revela que nada acontece por acaso e que o céu nunca se atrasa. Houve espera, silêncio e promessa antes do cumprimento. E no tempo certo, Deus entrou na história. Essa verdade sustenta o coração que acorda ansioso por respostas e convida a alma a confiar sem pressa. Esperar em Deus não é permanecer parado, é permanecer confiante. É viver o hoje sem desespero pelo amanhã. O nascimento de Jesus mostra que Deus prepara tudo com cuidado, mesmo quando não percebemos. Enquanto o coração humano se inquieta, Deus trabalha no invisível. A espera amadurece a fé, fortalece a esperança e alinha o interior ao que realmente importa. A palavra declara em Eclesiastes 3:11 que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Essa promessa envolve este amanhecer. O que ainda não chegou não está atrasado. O que ainda não se abriu está sendo preparado. Confiar no tempo de Deus é aceitar que Ele vê o todo, enquanto nós enxergamos apenas partes. Essa confiança traz paz ao coração e equilíbrio aos pensamentos. Talvez você esteja vivendo um período de espera prolongada. Espera por respostas, por mudanças ou por sinais claros. O Natal cristão lembra que a maior promessa se cumpriu no tempo certo, da forma certa. Deus não apressa o que precisa amadurecer. Ele não antecipa o que precisa ser fortalecido. A confiança espiritual cresce quando você descansa no caráter fiel de Deus. Hoje, escolha confiar. Não pressione o tempo. Não se compare. Não se cobre além do necessário. A espera em Deus não é vazia. Ela é produtiva. Enquanto você confia, Deus constrói. Enquanto você espera, Deus prepara. O nascimento de Jesus nos ensina que o céu age com precisão e amor. O tempo de Deus não falha e nunca se perde. Se esta palavra trouxe calma ao seu coração, faça um gesto simples de fé. Deixe seu like como sinal de concordância espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a confiança e a maturidade espiritual todas as manhãs. Compartilhe esta oração com alguém que precisa aprender a esperar com fé, porque quem compartilha confiança também é fortalecido. Hoje, caminhe com serenidade. O Deus que cumpriu sua promessa no Natal continua conduzindo cada detalhe da sua vida. A espera não é sinal de ausência, é sinal de cuidado. Confie. O tempo de Deus já está em movimento. Escreva nos comentários com fé: eu confio no tempo perfeito de Deus. O que começa com confiança se desenvolve com paz. Nesta manhã, encerramos este tempo de oração firmados na palavra que sustenta a fé e revela o poder eterno do nascimento de Jesus. Não foi apenas um acontecimento histórico, foi uma intervenção divina que mudou o destino da humanidade. A palavra de Deus permanece viva e ativa, e ao ser lembrada logo ao amanhecer, fortalece o coração para atravessar o dia com segurança espiritual. A Escritura declara em Isaías 9:6 que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Essa verdade estabelece autoridade e descanso. O nascimento de Jesus não trouxe apenas ternura, trouxe governo. Onde ele governa, a confusão perde espaço. Onde ele reina, a paz se estabelece. Esta palavra sustenta você hoje. Em Lucas 2:11 está escrito que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Essa declaração afirma identidade e propósito. Jesus nasceu para salvar, restaurar e conduzir. Ele não veio apenas visitar o mundo, veio permanecer. Essa certeza fortalece a fé e traz estabilidade interior. O dia não está solto, está nas mãos do Senhor, que nasceu por amor. O Evangelho de João 1,14 revela que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa passagem libera o clímax da fé. Deus se fez presente. A graça não é distante. A verdade não é abstrata. O nascimento de Cristo é a prova viva de que Deus caminha com o seu povo. Essa revelação sela o coração com segurança e confiança. A palavra sustenta quando as emoções oscilam. Ela permanece quando as circunstâncias mudam. Hoje, a fé cristã se firma não em sentimentos, mas na verdade eterna revelada no nascimento de Jesus. O poder dessas escrituras acompanha você durante todo o dia, guardando pensamentos, decisões e caminhos. Receba este selamento final com reverência. O que foi declarado não se perde. A palavra lançada permanece ativa. O Cristo que nasceu continua reinando. A paz liberada neste momento acompanha você em cada passo. O céu não se fecha. A presença de Deus não se afasta. O dia segue coberto. Se esta oração edificou o seu coração, faça um último ato de fé. Inscreva-se no canal para permanecer recebendo palavra viva todas as manhãs. Deixe seu like como seu amém final. Compartilhe esta oração, porque a palavra que você compartilha também volta fortalecendo a sua fé. Escreva nos comentários com fé: a palavra de Deus sustenta a minha vida hoje. Que o seu dia avance firmado na verdade, na paz e no poder do Cristo que nasceu por você.